Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7. Eclesiastes, capítulo de número 7. Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 2 somente. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Que Deus abençoe esta palavra e aplique aos nossos corações nessa tarde. Esse livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Portanto, Salomão também foi um dos reis de Israel. Ele escreveu esse livro com a finalidade de expressar todas as questões acerca da vida terrena, os dilemas, crises existenciais, rotinas, trabalhos, acerca de muitas coisas que diz respeito a esta vida do ser humano. E nesse versículo que nós lemos aqui, de Eclesiastes, também chamado Livro do Pregador, nesse versículo Salomão, ele coloca o seguinte: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens e os vivos aplicam o seu coração. Olha que coisa interessante. Aqui aparece um paradoxo, uma coisa que parece não fazer sentido, mas tem um significado, tem uma realidade espiritual da parte de Deus para as nossas vidas. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Não parece contraditório dizer, é melhor ir no enterro do que ir numa festa? Parece contraditório, mas não é. É melhor ir na casa onde há luto, o enterro, porque ali nós vemos o fim, a finalidade para o qual todo ser humano um dia vai se deparar. A morte é algo inevitável na vida do ser humano, principalmente na vida do pecador. E deveria ser algo que o pecador deveria atentar com muito cuidado. Inicialmente, Deus, quando criou o homem, o primeiro homem e a primeira mulher, não os criou para que eles morressem, mas os criou para que eles vivessem. Só que com o pecado, com a desobediência de Adão, o pecado passou a toda a sua descendência, que somos nós, toda a humanidade. Por isso a Escritura diz que todos pecaram. E mais ainda, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo pecador carece de estar novamente com Deus. E quando o autor de Eclesiastes diz, é melhor ir à casa onde há o funeral, onde há o luto, onde estão lá os enlutados pela perda de um morto, é ali que se vê a finalidade da vida. É indo no enterro, num sepultamento, é que o ser humano mais pensa na vida. É lá e que o ser humano mais pensa a respeito das coisas que pode fazer, poderia fazer, ou que gostaria de fazer, ou que deixou de fazer. É ali que se vê aonde está lá uma pessoa que já não pode mais ter reações nenhuma, que morreu com os seus sonhos, seus pesadelos, suas aspirações, retaliações, com os seus trabalhos, com as suas vontades. Ali aquela pessoa morreu com tudo aquilo. E nós que estamos vivos, quando vamos a um funeral, um enterro, nós vemos essas coisas. E vemos acerca das pessoas que estão ao nosso redor também, como elas estão sentindo naquele momento, e como elas depois saem daquele local de luto para viver e continuarem vivendo as suas vidas e o que aquilo representou para elas. Para muitos, a morte é o fim de todos os problemas. Muitas pessoas nos nossos dias estão cometendo suicídio porque acham que esta vida terrena é uma vida caótica, cheia de problemas, de dilemas existenciais, de sofrimento e labor, e isso é uma verdade. De fato, esta vida realmente ela é difícil de ser vivida. Porque quando o ser humano ele vem para este mundo no pecado. Ele nasce no pecado. A Escritura diz isso. Lá no Salmo 51, no versículo 5 diz, em pecado concebeu a minha mãe, e iniquidade fui formado. Todo ser humano que vem a este mundo, ele nasce no pecado. Então, por nascer no pecado, ele nasce desagradando a Deus. Desde pequeno, nós pegamos lá no livro de Gênesis, se eu não me engano, versículo 6 ou 5, diz que a imaginação do ser humano, do homem, é má desde a sua infância. Então o ser humano, ele nasce em pecado e desde pequeno ele manifesta o pecado,
Quem é que ensina uma criança de 1 ano a 6 meses a dar um tapa na cara de um adulto? Ninguém ensina isso a uma criança. Isso é o pecado que está nela. É certo que muitas coisas ela vai aprender de errado, sim, com adultos pecadores, que não se arrependeram, não creem no Senhor Jesus, por isso às vezes não tem uma conduta agradável a Deus. Mas tudo aquilo que ela aprende, na verdade, está nato dentro dela, só esperando a oportunidade e o tempo de desabrochar. E no caso é o pecado. Então, quando o pecador ele vai a um funeral, é melhor ele ir a um lugar assim do que ir numa casa de festa, de banquete, porque no funeral ali fica restringido e refreado todas as suas vontades, todas as suas inquietudes, todo o seu orgulho. Ninguém vai para um funeral, para um enterro, e lá se mostra orgulhoso. Não, lá se vê o fim. Lá, por mais que a pessoa lute, por mais que a pessoa ela balbucie, por mais que ela tente negar, ali há um certo temor, porque ali se vê o fim de todos os homens. E a única certeza que todo ser humano tem, crendo ou não crendo no Senhor Jesus, se arrependendo ou não se arrependendo dos seus pecados diante do Senhor Jesus, é que um dia vai morrer. Esta é a certeza de todo ser humano. O ser humano, ele tem como certeza que a morte é algo inevitável para ele. Independente daquilo que ele possa crer, dos lugares que ele possa frequentar ou ir, da forma como ele possa encontrar uma esperança nesta vida para se apegar, mas na verdade é inevitável. Todo ser humano um dia vai morrer. E a questão é como lidar com a morte, como lidar com algo que é uma incógnita. E para muitas pessoas, como eu disse inicialmente, muitas pessoas acham que a morte é o fim dos problemas. A morte só é o fim dos problemas para aqueles que um dia se arrependeram dos seus pecados e creram no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Para esses, a morte, de fato, é o fim dos problemas. É o fim das lutas, dos labores, sofrimentos e de uma nova vida, de uma entrada eterna nos céus com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para esses, a morte, de fato, é o fim dos problemas. Mas para aqueles que não estão em Cristo Jesus, para aqueles que não se arrependem, para aqueles que não querem nada com Deus, para aqueles que rejeitam o chamado do Evangelho, para esses a morte é apenas o início dos problemas. Porque após a morte, para aqueles que não estão em Cristo, haverá o tormento eterno. Chegará o inferno eterno. Essas pessoas que morrem sem Cristo morrerão eternamente, ou seja, uma morte espiritual, eterna, porque rejeitaram o Salvador, rejeitaram o Senhor da vida. Aqueles que estão em Cristo neste mundo, eles quando morrem, eles vão estar com o Salvador, por quê? Porque a palavra de Deus diz, por meio de Paulo, o apóstolo, lá em Filipenses, que morrer é lucro e viver é Cristo. Morrer é ganho e o viver é Cristo. Uma pessoa salva por Cristo nesta vida, que se arrependeu e crê um dia, ela vive e vive para Deus nesta vida. Mas ela morre e morre para o mundo nesta vida. Morre para as suas vontades, mas vive para a vontade de Deus. Morre para a sua própria glória, mas vive para a glória de Deus. Ela deixa com que os seus sonhos e as suas aspirações sejam submetidas às aspirações e sonhos de Deus. Aquilo que está na palavra, aquilo que é da vontade de Deus, torna-se o leme, o norte da vida dessa pessoa. Por isso que quando uma pessoa vai no enterro, ali, naquele enterro, é um aviso de Deus para ela. É um aviso para o pecador. O seu dia está chegando. A sua hora vai chegar. Por isso que todas as pessoas deveriam pelo menos uma vez ir ao cemitério. Não digo ir no enterro, porque seria meio ilógico, a não ser que Deus assim o permita, mas deveria ir no cemitério. Um dos lugares que todo pecador deveria visitar todo ano, uma vez por ano, era o cemitério. Para quê? Para olhar o fim de todos os homens e considerar a sua existência sem Deus. E considerar que a sua vida sem Deus é um tempo perdido. Que viver sem Deus, na verdade, é morrer. Mas viver com Deus é viver verdadeiramente. É melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festa, onde há o banquete. Por que festa? É errado ir numa festa? Não, não é errado ir numa festa.
Mas ir numa festa não vai fazer você pensar na sua vida. Não vai fazer você pensar na sua existência diante de Deus. Não vai fazer você refletir se o seu caminho é agradável a Deus. E geralmente nas festas é que as pessoas se tornam mais distraídas, despreparadas, totalmente soltas, totalmente, muitas vezes, despreocupadas com a razão da existência. Quantas pessoas vão em festas e no meio do trajeto ou após o trajeto morrem em acidentes? Morrem em situações trágicas. Por quê? Porque elas estão preocupadas apenas com alegrar-se a si mesmo, apenas com estar bem consigo mesmo. Não estou dizendo em determinados tipos de festa, em que as pessoas celebram, em que as pessoas confraternizam, elas têm uma comunhão, digo em Cristo, em que as pessoas estão bem. Mas eu digo essas festas que muitas vezes o mundo promove, em que as pessoas vão apenas para beber, vão apenas para encher a cara, vão apenas para se prostituir, vão muitas vezes apenas para manter uma falsa aparência, quando na verdade não estão de coração ali, estão apenas para cumprir o protocolo social. E todo tipo de festa que na verdade faz com que a pessoa não esteja agradando a Deus. Por isso que Salomão escreve, é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há o banquete. Porque nas festas, nos banquetes, as pessoas se mostram orgulhosas, vaidosas, procuram mostrar a roupa que comprou, procuram se exibir, procuram estar sempre se envaidecendo. E na casa onde há o luto, é onde as pessoas se despem de toda a roupa, de todos os pensamentos vaidosos, se despem de toda a coragem, de todo orgulho, e lá se prostram e se murcham, porque vê ali o morto, e vê ali a sua futura condição, porque todos um dia vamos passar pela morte. Mas a questão é que o dia que passarmos pela morte, se nós estivermos com Cristo, na verdade passaremos da morte para a vida. Mas se não estivermos com Cristo, passaremos desta morte física para uma morte eterna, totalmente, eternamente afastados de Deus. É melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. É na hora da morte, é na casa do luto, do funeral, em que se pensa na vida, em que os vivos aí aplicam aquela realidade ao seu coração. As pessoas hoje são muito apegadas às coisas desta vida, procuram de toda maneira se agarrar, procuram de toda maneira tentar prolongar os dias de vida nessa terra, fazendo tratamentos, procurando atividades físicas, mudando de áreas, de localidade. De todas as formas, o ser humano busca tentar prolongar os seus dias. Só que é inevitável. Um dia, esse ser humano, essa pessoa que anda dessa maneira, esse pecador que busca estar mais apegado a esta vida, um dia irá morrer. E é interessante que quanto mais buscamos estar apegados nesta vida, mais nós nos afastamos dela. Porque a verdadeira vida não está nas coisas terrenas, não está no bem temporal, não está em estar aqui presente de corpo. A verdadeira vida está em Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. É Cristo que é a verdadeira vida, porque Ele tem a vida eterna. E somente quem tem a vida eterna tem a vida verdadeira. Que quem não tem o Filho, diz a Escritura, não tem a vida, mas quem tem o Filho tem a vida eterna. E quem não tem Cristo nesta vida não tem vida, ainda que busque vivê-la. Mas quem tem Cristo nesta vida, ainda que morra, vai tê-la, vai vivê-la eternamente. O Senhor Jesus disse, quem buscar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perdê-la por amor de mim, achá-la-á. Ele fala, quem deixar esta vida, as coisas desta vida que tanto prendem o ser humano, por amor a Cristo, vai encontrar a verdadeira vida. A vida que só o Senhor e Salvador Jesus Cristo pode dar. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, o apóstolo Paulo declara o seguinte em Coríntios 7, 10, 2 Coríntios. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a vida, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza deste mundo opera a morte. Muitas pessoas andam deprimidas e cometendo suicídio para o alívio dos seus problemas, mas entrando num problema maior e um dilema eterno.
afastado de Deus, porque morrem sem Cristo. A tristeza, segundo Deus, ela opera a vida, ela não opera a morte. Porque a tristeza, segundo Deus, ela faz com que o pecador se sinta quebrantado, contristado, humilhado pelos seus pecados diante de um Deus santo e justo. A tristeza, segundo Deus, faz com que o pecador enxergue as suas misérias, a sua infalibilidade, a sua inconsistência, a sua fraqueza, a sua falta de verdadeiro amor de Deus. A tristeza, segundo Deus, faz com que o pecador enxergue que sem Deus ele não pode viver nesta vida. Ele não tem como se apoiar. O próprio Senhor Jesus disse que nós não podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. Não podemos acrescentar um dia a mais da nossa vida nessa terra. E a tristeza, segundo Deus, faz com que nós possamos enxergar que nós dependemos de Deus para viver. Não só nesta vida, mas na vida por vir, na vida eterna. E a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Então, quando uma pessoa é entristecida por Deus, é para que ela se arrependa, é para que ela se converta, é para que ela mude de atitude, mude de posição, saia da morte para a vida. Deixe esse mundo de pecados e venha para o reino do Senhor Jesus, o reino do seu amor. Porque o amor do Senhor não é o amor ao pecado, não é amor às coisas erradas desta vida, mas o amor do Senhor é para livrar o homem do pecado. É por isso que a Escritura diz, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, o Pai, deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que o pecador pereça, antes que ele se arrependa e creia e tenha vida. É melhor ir à casa onde há luto. É melhor considerar o dia da morte do que o dia do nascimento. É melhor olhar para aquilo que é certo que vai acontecer do que para aquilo que nem sabemos se vai acontecer. Viver nesta vida é uma dádiva de Deus, mas viver sem Cristo nessa vida é uma futilidade, é um pecado, é não honrar o propósito para o qual o ser humano foi criado, que é glorificar a Deus. Se não vivemos para a glória de Deus, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se vivemos para a glória de Deus, vivemos para exaltá-lo, vivemos para glorificá-lo. Que nós possamos encontrar nesta palavra entendimento, para que verdadeiramente possamos fazer aquilo que é agradável a Deus. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Que possamos aplicar esta palavra ao nosso coração, entendendo que o tempo da nossa vida é breve, é passageiro, é efêmero, mas que com Cristo a nossa vida tornará-se uma vida eterna, uma vida para sempre com o Senhor e Salvador, o Senhor Jesus, como Filho de Deus. Que você possa, ouvindo esta palavra hoje, você possa considerar a sua vida como não sendo preciosa, mas sim com uma vida que ela pode se tornar uma vida preciosa se ela estiver nas mãos de Deus. Quando falo vida não preciosa, é a vida que te apega a esta vida terrena. Mas a vida preciosa é aquela vida que é eterna, que lhe é oferecida pelo Senhor por meio do seu santo evangelho. Arrependei-vos e crede no Senhor Jesus, para que lhes sejam apagados e perdoados os vossos pecados e para que venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Você possa atentar para esta palavra e entender que o Senhor chama o pecador e chama aquele que está ouvindo esta palavra hoje, para que possa pensar que o seu dia está chegando. E quando ele chegar, como vai estar a sua alma? Se você morrer sem Cristo hoje, para onde você vai? Se você morrer sem arrependimento, para onde vai a sua alma? São essas questões que você deve pensar
e refletir e considerar que você não tem muito tempo. Eu não tenho muito tempo. Não podemos viver pensando no aqui e no agora. Temos que pensar que um dia vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para prestarmos contas e um dia nós vamos estar numa posição de salvos, uma posição deleitosa diante de Deus na eternidade com Ele nos céus. Ou vamos estar em tormentos, no juízo eterno, porque fomos rebeldes e desobedientes ao chamado do Senhor por meio do seu Evangelho, que nos chama ao arrependimento, que nos chama à fé no Filho de Deus. Que esta palavra possa fazer efeito em tua vida e possa fazer com que você possa um dia considerar, pelo tempo que se chama hoje, que você possa considerar a realidade da tua alma e você possa refletir que você não tem muito tempo, mas que o tempo é o chegado, o tempo de buscarmos a Deus e nos voltarmos para Ele, enquanto ainda não partimos desta vida. Deus abençoe a sua palavra.